Salve galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa videoaula, o importante é você estar aqui com a gente, aproveitando aí esse momento. Obrigado pela sua atenção aí. E o que eu tenho para falar para vocês é que, embora a gente seja isolado fisicamente, a gente está tentando aí, pelo menos virtualmente, estar presente na vida de vocês, levar conhecimento para vocês através dessas videoaulas. A gente também está tendo uma certa dificuldade aí, né? Assim como vocês, é uma realidade nova para nós professores também. Então, mediante o nosso amadorismo, mediante as nossas falhas, aos nossos defeitos, enfim, eu sei que é muito chato ficar acompanhando uma videoaula, uma aula presencial, ela é muito mais legal, ela é muito mais dinâmica, já que ela tem interação, mas no atual cenário que a gente tem, né, infelizmente o isolamento social nos impede de estar presente na escola, mas não impede nós de ter acesso ao conhecimento, não impede nós, professores, de levar o conhecimento até vocês. Então, graças aos recursos tecnológicos aí, a gente está tentando aí uma nova maneira aí de levar o conhecimento até vocês. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula de hoje, como eu falei com vocês em momentos anteriores, a gente vai estar fazendo uma revisão sobre a industrialização brasileira, ok? O Brasil está inserido dentro daquele contexto de países chamados países de industrialização tardia. O termo industrialização tardia se remete àquele grupo de países que se industrializou de maneira tardia, ou seja, muito tempo depois, comparado aos países pioneiros ao processo de industrialização. O processo de industrialização, não sei se vocês se lembram, né? A Revolução Industrial, ela se inicia em meados do século XVIII na Inglaterra, ela se estende para outros países europeus no mesmo século XVIII e século XIX, atingindo também os Estados Unidos. Posteriormente, a Segunda Revolução acontece no final do século XIX, início do século XX, atingindo os países europeus, os Estados Unidos e o Japão. O Brasil ele não participa desse período da industrialização, dessa fase inicial da industrialização no mundo. O Brasil, durante muitos anos, até basicamente o início do século XX, né, vamos botar assim, final do século XIX, o Brasil ele era a economia brasileira estava basicamente ligado a ciclos econômicos rurais, né? O Brasil ele tinha sua economia ligado à produção de gêneros agrícolas ou minérios e essa produção era voltada à exportação. O Brasil ele praticamente não tinha indústrias no seu território, por isso ele é um país de industrialização tardia. Ele se industrializou muito tempo depois, se a gente comparar o início da industrialização no mundo que ocorreu no século XVIII. Né? Enquanto a Inglaterra, os países europeus, os Estados Unidos iniciaram esse processo de industrialização lá no século XVIII, século XIX, o Brasil só vai dar início à sua industrialização no século XX, mais precisamente a partir de 30, na era Vargas. Então, exatamente por ter se industrializado quase 150 anos depois do início da primeira Revolução Industrial, o Brasil ele é caracterizado como um país de industrialização tardia. Dentro dessa realidade se insere também a Argentina, o México aqui na América Latina, nós temos na Ásia a China, nós temos o exemplo também da Índia, na África, nós temos a África do Sul. Todos esses países são exemplos de países de industrialização tardia, ou seja, países que se industrializaram muito tempo depois daqueles que foram pioneiros no processo de industrialização, como é o caso dos países europeus e também dos Estados Unidos e do Japão. Como a gente comentou em aulas anteriores com vocês, até o início do século XIX, né, a economia brasileira era basicamente agrária. O que significa isso? O Brasil ele tinha sua economia baseada principalmente na produção de gêneros agrícolas e também na produção de minérios. Quando a gente fala da questão, né, agrária, tudo está relacionado ao campo. O Brasil tinha sua economia ligada ao ambiente rural. Ele produzia basicamente, né, começou-se a produzir cana-de-açúcar, começou-se a produzir café, produzíamos borracha na região amazônica, enfim, toda a economia brasileira até o final do século XIX era basicamente ligada à produção de gêneros agrícolas, cuja produção era voltada à exportação. E esse contexto, né, do Brasil ser um país primário exportador, ele está relacionado ao fato de
Esse fato aí do Brasil ser um país primário exportador está associado à questão da colonização portuguesa que se iniciou aqui no Brasil no século XVI. Portugal, ao fazer do Brasil sua colônia, ele impôs esse modelo econômico primário exportador ao nosso país. Naquela época, o Brasil ele não era um país independente, Portugal era quem comandava as relações de poder aqui no nosso território e introduziu no nosso território ciclos econômicos ligados ao campo para gerar riquezas que abasteciam, no caso, o seu mercado lá em Portugal, né? E diante desse cenário, Portugal estabeleceu aqui no Brasil o chamado Pacto Colonial, onde a colônia ela produzia exatamente aquilo que era de interesse à sua metrópole, no caso Portugal, e ela poderia somente comercializar com a sua metrópole. Esse pacto colonial ele introduz no Brasil, né, a economia primária exportadora e ao mesmo tempo impede o Brasil de desenvolver indústrias, já que Portugal insere no Brasil essa economia primária exportadora, coloca o Brasil como um país fornecedor de matérias-primas para ele, no caso, na época, sua metrópole. Fora também, galera, que nossa industrialização ela foi tardia, porque nós não reunimos, né, até o século XIX aquelas condições que são fundamentais para o desenvolvimento da atividade industrial, como, por exemplo, a presença de mercado de consumidor, a questão da infraestrutura, de energia, de transportes, e também, né, a gente tem que lembrar que havia falta de vontade por parte dos políticos brasileiros de inserir o Brasil na industrialização. Mesmo depois de independente de Portugal, os ciclos econômicos que se sucederam pós-independência, eles continuaram ligados à economia agrária, eles continuaram ligados, né, à produção de gêneros agrícolas. Por exemplo, aí no século XIX, o nosso principal produto de exportação, o principal produto aí que garantia riquezas para o Brasil era o café, desenvolvido principalmente aí na região sudeste. O primeiro impulso da nossa industrialização ele se inicia na Era Vargas, basicamente a partir de 1930. Nós já tínhamos indústrias desenvolvidas, principalmente no estado de São Paulo, no final do século XIX, mas o grande impulso, né, a grande sacada, né, da nossa industrialização ela vai acontecer a partir de 30, durante a Era Vargas. Durante a Era Vargas vai acontecer basicamente o início da nossa industrialização a partir da chamada substituição de importações. E tem todo um contexto para explicar esse início da nossa industrialização. Uma crise política e uma crise econômica que se instala no Brasil antes de 30, né, até 1920. O contexto econômico, a gente não estimulava o desenvolvimento industrial no Brasil, porém, com a crise de 29, né, durante toda a década de 20 se instala uma crise no mundo, a chamada crise de superprodução, que atinge a economia brasileira, principalmente no seu produto principal na época, que era o café. Essa crise econômica que acontece nos anos 20 e tem seu estupim, né? Tem sua explosão com a crise de 29, com a famosa Grande Depressão de 29, ela provoca aqui no Brasil uma queda nas exportações de café, né, que era até então o principal produto da economia brasileira. E automaticamente essa situação também afeta a importação de produtos industrializados que o Brasil comprava dos Estados Unidos e Europa. Diante desse cenário, Getúlio Vargas ele assume o poder, derruba, né, as pessoas que estavam no poder ligados ao café, a chamada oligarquia cafeeira, e junto com Getúlio Vargas, né, sobe ao poder uma burguesia brasileira interessada a promover a industrialização no Brasil. Então, galera, só para a gente poder ratificar o início da nossa industrialização, ele é marcado pela política de substituição de importações. Vargas, ao assumir o poder, diante do corte profundo nas importações de bens de consumo não duráveis, de produtos industrializados que vinham de fora, né, diante da falta desses produtos aqui, Getúlio Vargas assume o poder e incentiva a criação de indústrias no Brasil para poder fabricar internamente no nosso país aquilo que antes era comprado de fora. Essa é a chamada política de substituição de importações que incentiva, que marca o início da nossa industrialização aqui no Brasil, ok? O Getúlio Vargas, né, ele governa o Brasil durante 2 períodos. No primeiro momento ele assume o poder através de um golpe de Estado e depois, sobretudo a partir de 1940, ele assume o poder através de eleições diretas. Ele é eleito democraticamente. E uma grande característica da industrialização no primeiro momento é a participação do Estado financiando, incentivando, né, criando estruturas
para o parque industrial brasileiro se manter de pé. E a gente vê isso principalmente na segunda fase do governo Vargas, quando o governo brasileiro, com capital próprio, ele passa a investir na criação de indústrias de base. Essas indústrias de base, elas passam a ser criadas por parte do Estado. Um exemplo clássico é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. O próprio Estado passa a financiar a produção de matérias-primas, minérios, produção de energia para garantir o abastecimento do parque industrial brasileiro. Por que houve a necessidade do Estado intervir na política industrial? Período da década de 1940, nova dificuldade para a importação de produtos. O Brasil adota a política de substituição de importações, mas ele não deixa de ficar dependente do mercado externo. Ele continua dependente ainda de comprar máquinas e equipamentos vindos da Europa e dos Estados Unidos para as nossas indústrias. O período de 1940 é o período que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Novamente, a gente vai encontrar dificuldades para comprar as máquinas, os equipamentos, a matéria-prima, as peças que as nossas fábricas precisam. Diante desse cenário, a gente vai ver novamente a política industrial nacionalista, o Estado intervindo na política industrial, adotando novamente a substituição de importações, e partiu dele, o próprio Estado, a construção de indústrias de base, para suprir a demanda de máquinas e equipamentos para as indústrias brasileiras, ok? E essa é mais uma característica da era Vargas aí, né? A participação do Estado, criando indústrias de base, financiando aí a construção de infraestrutura para o parque industrial brasileiro. Durante o governo JK e posteriormente nos governos militares, a partir de 64, na chamada ditadura militar, a industrialização brasileira ela vai passar por uma nova etapa, onde vai acontecer a chamada internacionalização da economia. O que é isso? Antes, a política industrial era nacionalista. Era o Estado apoiando o desenvolvimento da atividade industrial e, basicamente, o parque industrial brasileiro se desenvolvendo a partir de capital interno, capital privado. A partir da era JK, ou seja, a partir de 1956, a gente vai ter a internacionalização da economia, ou seja, a abertura e a participação da na indústria brasileira de capital estrangeiro. O JK, ele mantém a substituição de importações, assim como nos governos militares, porém o parque industrial brasileiro ele se moderniza, ele cresce, ele passa a ter indústrias de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, carros, automóveis, por exemplo, a indústria automobilística é um símbolo, dessa fase da industrialização aqui no Brasil. E essas indústrias mais sofisticadas, que produzem bens de consumo duráveis, elas são multinacionais, que passam a vir para o Brasil a partir do governo JK, diante de facilidades que o governo brasileiro passa a oferecer para essas multinacionais se instalarem aqui no Brasil. A gente sabe que as multinacionais elas são indústrias originadas geralmente de países desenvolvidos e que, sobretudo a partir da década de 50, elas passam a se expandir pelo mundo, elas passam a abrir filiais em vários países do mundo. Na época, um dos países que recebeu indústrias multinacionais foi o Brasil, e essas indústrias vieram para cá atraídas principalmente pelas facilidades concedidas pelo governo brasileiro para elas atuarem aqui. Que facilidades são essas, pessoal? Isenção de impostos, mão de obra barata, abundância em matéria-prima, possibilidade de remessas de lucros, da produção delas aqui para suas matrizes, ou seja, para os seus locais de origem. E tudo isso vai acontecer no contexto do chamado Plano de Metas, que foi o projeto de desenvolvimento que o JK insere no Brasil, que tinha como slogan crescer 50 anos em 5, e o JK queria inserir o Brasil no mesmo contexto daqueles países desenvolvidos que tinham um parque industrial bem estruturado, bem moderno, E o JK vê a possibilidade, do Brasil estar inserido num país de industrialização forte, associando o capital nacional ao capital estrangeiro. Então, o plano de metas, com o plano de metas, com esse slogan crescer 50 anos em 5, o Estado novamente vai intervir na política industrial, investindo em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, como transporte, energia e indústria, e vai criar facilidades, para que essas indústrias multinacionais se insiram no Brasil, como, por exemplo, as vantagens que elas passam a receber
para poder se desenvolver, para poder trabalhar aqui no nosso país, ok? Diante desse cenário da entrada de capital estrangeiro no Brasil, vai acontecer a diversificação do nosso parque industrial, né? A presença de multinacionais vai trazer para o Brasil indústrias de bens de consumo duráveis, e aí nesse cenário vai se formar o chamado tripé econômico. O que é o tripé econômico, pessoal? Basicamente, é o modelo de desenvolvimento econômico industrial, onde a indústria brasileira passa a estar apoiada em capital originado de 3 fontes. O capital estatal, nacional no caso, era responsável pelas indústrias de bens de produção, de base, como a CSN, por exemplo, aquelas criadas lá no governo Vargas. O capital privado nacional, ele estava responsável pelas indústrias de bens de consumo não duráveis, aquelas instaladas na primeira fase da nossa industrialização, para substituir aí, para fabricar internamente aqueles produtos que vinham de fora. E a entrada do capital estrangeiro aí é a novidade nesse período da industrialização brasileira. O Brasil passa a produzir principalmente bens de produção e bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, automóveis, enfim. A entrada de capital estrangeiro aí caracteriza a modernização, a diversificação do parque industrial brasileiro. Durante os governos militares, aquele mesmo contexto, né, de industrialização baseada na substituição de importações e também apoiada no capital estrangeiro se mantém. O grande destaque dos governos militares é o período de 69 a 73, no governo do Médici, onde vai acontecer o chamado Milagre Brasileiro. O que foi o Milagre Brasileiro, pessoal? Basicamente foi o período em que a economia brasileira mais cresceu em termos históricos, né? Se você parar para analisar aí a história do nosso país, em nenhum momento houve um crescimento tão expressivo da economia brasileira como esse do Milagre Brasileiro acontecido aí no governo do Médici durante um período da ditadura militar. Esse milagre ele foi possível diante da conjuntura externa favorável. A gente tinha um intenso desenvolvimento econômico do país, intensificado pela grande disponibilidade de capital estrangeiro. O milagre ele aconteceu, o crescimento da economia brasileira aconteceu, por quê? Durante anos, o Estado realizou grandes obras de infraestrutura no país, financiadas a partir de capital externo. A conjuntura na época era favorável a pegar dinheiro emprestado com outros países lá fora, né? Então, diante desse cenário, o país pega capital, pega dinheiro emprestado com credores, com países estrangeiros desenvolvidos, e investe na criação de infraestrutura, e automaticamente ocorre a geração de empregos. Então, nesse cenário aí, o Brasil ele passa a viver um período de grande prosperidade, né? O PIB brasileiro cresce cerca de 10% ao ano, caracterizando aí um expressivo crescimento. A gente vive um período de plenitude na economia, né? Por isso o nome milagre, é uma coisa rara, é uma coisa meio que difícil de se acreditar, né? A economia brasileira crescer tanto como cresceu nesse período aí da época da ditadura militar. Portanto, a gente tem aí um crescimento do PIB brasileiro em torno de 10% ao ano, consequentemente a diversificação, modernização do parque industrial brasileiro, desenvolvimento de empregos, enfim, setor de base, enfim. A economia brasileira cresce bastante durante esse período e, obviamente, o parque industrial brasileiro ele vai refletir esse crescimento econômico através da sua diversificação e modernização. Só, galera, que se na década de 70 a gente vive um milagre, a gente vive um período de prosperidade, nos anos 80 a gente vai começar a pagar aí as consequências desse milagre. A gente pode dizer que esse milagre ele não foi feito pelo santo de casa, ele foi feito com o santo de fora, com dinheiro vindo de outros países. A partir da década de 80, sobretudo, a gente vai ter um período de crise econômica provocado pelo chamado choque do petróleo. Esse choque do petróleo nada mais é do que uma alta brusca, né, no preço do petróleo, que é a principal fonte de energia consumida no mundo, provocada aí pelos países árabes do Oriente Médio, que são os principais produtores. Quando esses países deixam de produzir, automaticamente o preço do produto aumenta, por conta da chamada lei da oferta e da procura. E esse choque do petróleo que acontece a partir de 74, ele compromete a disponibilidade de capital estrangeiro no Brasil. Muitos países estrangeiros que até então emprestavam facilmente dinheiro para o Brasil, na década de 70, com o choque do petróleo, eles sofrem os efeitos dessa crise, né, e começam a passar a cobrar aquele dinheiro que eles passaram a emprestar para o Brasil, né? Então, a partir da década de 80, a gente tem um período de crise econômica. E diante desse cenário, né, a gente vai ter o aumento dos juros internacionais cobrados pelos países credores,
Isso tudo associado à má gestão, né, da aplicação do dinheiro pego lá fora e à incapacidade do governo de saldar os compromissos, né, levaram o aumento da dívida externa brasileira. Se na década de 80, na década de 70 nós tivemos um milagre econômico, um período de grande prosperidade, nos anos 80 a gente vai ter um grande aumento da nossa dívida externa, que salta de 5 para 90 milhões de dólares, 90 bilhões de dólares nesse período. Tanto que essa crise econômica que vai se instalar no Brasil nos anos 80, chamada década perdida, vai derrubar também a ditadura militar, né? Sempre uma crise política, ela precede uma crise econômica ou vice-versa. Basta você analisar o contexto aí das crises políticas brasileiras, todas elas inseridas em crises econômicas. O fim da ditadura militar nos anos 80 está diretamente ligado aí a essa crise econômica que se instala no Brasil por causa do aumento da dívida externa. E aí, a partir dos anos 90, a gente vai ter início a uma nova fase da industrialização brasileira, né, marcada principalmente aí pela adoção de políticas neoliberais no nosso país. Reparem aí, ó, vai haver uma nova abertura econômica para os investimentos estrangeiros, principalmente a partir da adoção dessas políticas neoliberais. O que são essas políticas neoliberais? O neoliberalismo é uma doutrina econômica que volta muito forte, sobretudo na década de 70 e 80, que prega a mínima participação, a mínima interferência do Estado na economia, né? Então, de maneira geral, a gente vai ter aí o Estado brasileiro realizando uma nova abertura econômica para os investimentos estrangeiros, para o país retomar o seu crescimento econômico. Consequentemente, muitas indústrias multinacionais começam a retomar seus investimentos no Brasil e levam à falência indústrias nacionais brasileiras. As indústrias brasileiras não aguentam a concorrência com as indústrias estrangeiras e acabam falindo. Os setores de base, mineração, energia, telefonia, que eram controlados pelo Estado, eles, diante dessa adoção de políticas neoliberais aí, eles passam a ser vendidos, cedidos à iniciativa privada ou grupos estrangeiros. Quando a gente fala aí de privatizar, a gente está falando de vender a iniciativa privada, tornar aquilo que é público privado. Muitas empresas brasileiras, né, criadas lá na era Vargas, durante o governo JK, nessa fase atual da industrialização brasileira, elas são privatizadas, elas foram vendidas a outros a empresas estrangeiras, a empresas privadas, por exemplo. Muitas empresas deixaram de ser estatais para serem comandadas por empresas privadas. Outra característica da nossa industrialização nessa fase, a desindustrialização. A indústria no Brasil ela perde peso na economia brasileira, né? A gente tem uma diminuição no ritmo da nossa produção industrial e, consequentemente, um aumento da produção de commodities, que são os gêneros agrícolas e os minérios, os gêneros primários, né? Que passam a ganhar mais importância em relação aos produtos que passam a ser exportados. O Brasil passa a produzir, né, mais gêneros agrícolas, passa a extrair mais minérios voltados à exportação e diminui a participação na produção industrial voltada à exportação. A indústria ela perde peso na economia brasileira nesse período. Outra situação que acontece, desemprego estrutural no setor industrial, né? A entrada de máquinas e equipamentos modernos vindos de fora promovem aí a modernização do parque industrial brasileiro. Consequentemente, né, vai acontecer a automação industrial, a substituição de muitos postos de trabalho nas fábricas por máquinas, por robôs, levando automaticamente esse setor a gerar desemprego. Muita gente que trabalhava na indústria fica desempregada diante dessa modernização. E por fim, galera, uma outra característica da industrialização brasileira nesse período foi a desconcentração industrial. O que é isso? A saída, né, das indústrias, das áreas tradicionais, principalmente do eixo Rio-São Paulo. A gente viu que a nossa industrialização ela foi inicialmente espacialmente concentrada, ela encontrou no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, as condições favoráveis ao seu desenvolvimento, eram os locais onde tinha mercado consumidor, investimento em capital, era onde tinha infraestrutura de energia, de transporte, então automaticamente o parque industrial brasileiro cresce, se desenvolve no eixo Rio-São Paulo, e a partir da década de 90, produzir no eixo Rio-São Paulo começa a ficar mais caro para as fábricas. Por quê? Os terrenos passam a ser mais caros,
os aluguéis passam a ser mais caros, a mão de obra, né, passa a ficar sindicalizada e automaticamente mais cara, o custo com energia, com transporte para as fábricas passa a ser maior, ou seja, a gente sabe que numa cidade grande o custo de vida é maior para as pessoas e automaticamente o custo de produção para as empresas também é maior. E aí, diante desse cenário e das facilidades para se deslocar, né, diante da modernização do setor de transportes e de telecomunicações, muitas empresas elas fecham suas unidades fabris no eixo Rio-São Paulo, nas áreas tradicionais de industrialização, e passam a se instalar em outros lugares do Brasil pouco tradicionais aí no desenvolvimento da atividade industrial. A gente tem aí a chamada desconcentração industrial. Ramos industriais se deslocam para áreas menos saturadas, para outras regiões brasileiras ou até mesmo para o interior da região sudeste, que apresentam custos menores de produção, né? Como a gente viu aí, nos grandes centros urbanos, as indústrias enfrentam problemas que causam um aumento do custo de produção. É o aluguel que é caro, é o imposto que é caro, a mão de obra. Diante desse cenário, muitas fábricas fecham suas unidades fabris e procuram áreas do interior, né? E aí essas áreas do interior, estados e municípios que até então não têm a atividade industrial concentrada de forma intensa no seu território, passam a disputar quem vai receber essas indústrias, e aí eles passam aí de fato a ter uma guerra entre si, né, para competir para receber a instalação de indústrias vindos do eixo Rio-São Paulo no seu território. E aí eles vão travar uma verdadeira batalha, né, de quem vai oferecer mais vantagens para as fábricas vindas das áreas tradicionais, como por exemplo a concessão de impostos, a doação de terrenos, disponibilidade de mão de obra, né? Então essa batalha leva as empresas situadas em determinados locais a transferir as suas unidades fabris para outras áreas, determinando aí a desconcentração industrial. Então percebam bem que a desconcentração industrial, que é a saída das fábricas das áreas tradicionais do Brasil, como Rio, São Paulo, promove um outro fenômeno no atual cenário da atividade industrial brasileira, que é a chamada guerra fiscal, que é a competição de outros estados e municípios para receber indústria no seu território. Aí muita gente se questiona, por que estados e municípios competem, querem tanto receber indústrias no seu território? Gente, a atividade industrial ela motiva a geração de empregos, ela estimula o desenvolvimento de outros setores da economia, né? Então ter indústrias no território, por mais que muitos municípios deixem de arrecadar impostos, né, ao conceder a isenção fiscal, é vantajoso para o município, é vantajoso para o estado, por isso que eles entram em guerra, eles entram em disputa para receber as fábricas antes instaladas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, em seus territórios, beleza? Só para a gente finalizar aqui, ó, reparem bem, aqui a gente tem um exemplo da desconcentração industrial no estado de São Paulo. As fábricas, geralmente, elas se concentravam aqui, ó, nessa área aqui da região metropolitana de São Paulo e municípios vizinhos. E reparem que o sentido, as setinhas apontam ao sentido da desconcentração industrial da Grande São Paulo. As fábricas antes, né, instaladas aqui nos grandes centros, na Grande São Paulo, onde tinha mais mercado consumidor, onde tinha mais disponibilidade de mão de obra, infraestrutura de transporte, energia, ou seja, as condições mais favoráveis, né, à industrialização, essas fábricas passam a buscar cidades do interior, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Nessas cidades interioranas, por mais que não tenha tanto mercado consumidor, os custos de produção passam a ser bem menores do que na cidade de São Paulo, porque a mão de obra é mais barata, o preço do aluguel é mais barato, os terrenos são mais baratos, e também tem os próprios municípios, os próprios governantes oferecendo a chamada isenção fiscal, que é a questão das indústrias trabalharem ali, atuarem no município, no estado, sem pagar imposto. Esses fatores aí promoveram aí a chamada desconcentração industrial, que é a grande característica da industrialização brasileira nesse período. Beleza? Só para a gente analisar aqui, ó, reparem bem que a gente tem a distribuição espacial da indústria no Brasil. Obviamente que as principais fábricas ainda se concentram no eixo Rio-São Paulo, mas reparem que houve uma distribuição, houve uma realocação da atividade industrial para outras regiões do Brasil que até então não eram tão tradicionais aí em termos de atividade industrial. Por exemplo, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região Norte. Essas regiões, mesmo o Brasil se industrializando, elas continuaram ligadas, tendo sua economia ligadas às atividades primárias, né? A produção de gêneros agrícolas, a produção de minérios.
sobretudo a partir dos anos 90, elas passam também a receber os investimentos industriais vindos aí do eixo Rio-São Paulo, beleza? Pessoal, até a próxima aula, bons estudos, leiam os exercícios, corrijam a atividade que vai ser mandada para vocês através da plataforma, através das nossas redes sociais, e qualquer dúvida estamos à disposição. Forte abraço.